uma visão de mudança, uma utopia além da fórmula. Um sonho em forma de semente, plantada em solo fértil, cuidada com zelo e confiança. Um broto nutrido com afeto e com profissionalismo. Uma flor chamada esperança, para que ninguém se esqueça, nunca se esqueça de mim. Miosotis, educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Educação, crianças e jovens, sorrisos e crescimento, vitórias e conquistas, conhecimento, criatividade, inovação, valores, inclusão, transformação, ciência, arte, esporte. Uma história de superação. Miosotis, 35 anos. A história é nossa, o protagonista é você. Educação além da fórmula, porque os tempos mudaram e seguirão mudando, e nossa flor sempre de novo germinando. Miosotis, 35 anos. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Educação, crianças e jovens, sorrisos e crescimento, vitórias e conquistas, conhecimento, criatividade, inovação, valores, inclusão, transformação, ciência, arte, esporte. Uma história de superação. Miosotis, 35 anos. Era o seu. Tem cristãos. Um sonho, uma visão de mudança, uma utopia além da fórmula. Um sonho em forma de semente, plantada em solo fértil, cuidada com zelo e confiança. Um broto nutrido com afeto e com profissionalismo. Miosotis, 35 anos. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Educação, crianças e jovens, sorrisos
Então, oficialmente, boa noite a todos. Nós estamos, em nome da comunidade do Educandário Miosote, muito felizes de receber cada um de vocês que está aqui na noite de hoje. Tenho a certeza, todos vocês, que todos estão convidados, todos estão presentes por uma razão muito especial. Eu não vou me delongar aqui agora nessa palavra introdutória de explanar, explicitar a respeito dessas razões, as razões pelas quais cada um de vocês está. Mas todos saibam, de antemão, que são todos muito especiais. Na celebração de hoje, nós temos 3 palavras que vão nos orientar durante todo esse cerimonial. A primeira dessas palavras é a palavra memória. Afinal de contas, o nome da nossa escola tem tudo a ver com memória. Quem presenteia com o Miosote deseja não ser esquecido. E esse verbo, esquecer, ser esquecido, é um verbo que a gente não deseja nunca cultivar. É verdade que existem momentos na vida, desafios, que a gente até tem a sensação, o desejo de querer passar uma borracha neles. Mas mesmo nesses momentos, é preciso que a memória sirva para nos alimentar das muitíssimas, a maioria das experiências boas e positivas que nós trilhamos ao longo desses 35 anos. Mas também desafios que se tornaram oportunidade de crescimento, de reaprender e, enfim, de nos tornarmos mais fortes. Além da palavra memória, existe uma segunda palavra que também vai atravessar toda a nossa cerimônia, toda a nossa festa de hoje, que é a palavra gratidão. Gratidão é muito diferente da forma como nós estamos habituados a dizer obrigado. Obrigado é uma palavra que tem um significado complicado, porque a gente diz que agradece a alguém se sentindo obrigado por aquilo. Mas, a despeito desse probleminha semântico que essa palavra tem, a palavra gratidão tem a ver com graça. Nós temos a firme convicção de que esses 35 anos foram anos de graça. Porque muito do que foi feito, muito do que foi construído, muito do que foi experimentado, o foi pela graça. Sem que a gente merecesse, sem que a gente, muitas vezes, até fizesse por onde. Nós também contamos muito com essa gratuidade que a vida nos oferece a todos. E há uma última palavra, que na verdade não é exatamente uma palavra, mas a marca da nossa escola. A marca que nos identifica é uma flor de 5 pétalas. Porque na nossa trajetória há seguramente 5 personagens que nós nunca nos esquecemos deles. Primeiro, obviamente, os nossos alunos. Nós somos uma escola e professores e professoras e todos que trabalham num ambiente educativo são educadores. E isso a gente vê no dia a dia dentro da escola. Todas as pessoas, com o ofício da sala de aula ou não, são pessoas que interagem com crianças, com bebês, com jovens, com pré-adolescentes, com pessoas que estão chegando lá na vida adulta, inclusive. E é essa experiência que é o grande combustível do nosso trabalho. Ao lado dessa pétala que são os alunos, há os pais de alunos, as famílias. Aqui na noite de hoje, há famílias, poucas famílias, em comparação com todo o histórico da nossa escola, mas pessoas que acreditaram e acreditam no nosso trabalho. Sem vocês, sem a confiança de vocês, nada do que foi construído e foi experimentado seria feito. E essa festa, é claro, nessa festa nós temos professores, nós temos funcionários, nós temos ex-professores, nós temos convidados, pais de alunos, ex-alunos, familiares, mas a confiança daqueles que matricularam seus filhos na escola é que fez toda a diferença. A terceira pétala tem a ver com a nossa equipe.
a equipe de professores, de funcionários, de profissionais que atuam dentro da escola. Essa equipe é, ao longo do tempo, pessoas que permanecem na escola há muitos anos, pessoas que passaram pela escola e deixaram o seu legado nela, é que, de fato, são aquelas colunas que sustentam tudo isso de pé. E uma das pétalas da nossa escola, seguramente, é o profissional de educação. Infelizmente, no nosso país, todo mundo entende de quase tudo, mas de educação todo mundo entende, sem exceção nenhuma. Mas porque as pessoas não conhecem educação, naturalmente. E, ao achar que conhecem educação, acabam por desvalorizar os profissionais de educação. Essa nossa celebração é uma celebração aos profissionais. Pessoas que com técnica, com ciência, pessoas que com dedicação, com afeto, pessoas que com carinho, mas, sobretudo, com profissionalismo, dedicam suas vidas a essa nobre atividade, que é a atividade de educar. Nós temos uma quarta pétala, e essa pétala tem a ver com aquelas pessoas que, de maneira indireta, mas muito precisa, atuam para que a escola exista. Eu não vou me arriscar aqui a nominar, a dar exemplos, para não ser injusto e deixar alguém de fora. Mas há uma rede de profissionais nas suas áreas, que não são, eventualmente, a área de educação, mas pessoas que, nos seus ofícios, atuam para que garantam o funcionamento de uma escola. E, por fim, mas não menos importante, há uma quinta pétala. E essa pétala, eu vou dar o nome a ela de fé, porque eu falei de memória, eu falei de gratidão, mas é importantíssimo, ao celebrar um aniversário, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, a gente olhar para trás, mas, sobretudo, a gente fixar o futuro, olhar para frente. E essa palavra é uma palavra que, embora tenha a conotação religiosa, ela não é uma palavra exclusiva da religião, que é a palavra fé. É aquela dimensão interna que mora dentro do coração de todo ser humano, independente da sua confissão religiosa, ou até mesmo de uma não confissão religiosa. Mas a fé, a crença, a obstinação, a determinação e uma série de outras palavras semelhantes que nos ajudam a entender que a gente vive perseguindo um ideal. Essas três palavras vão nos nortear na celebração de hoje. A palavra memória, a palavra gratidão e a palavra fé. Eu queria convidar a professora Márcia Lobosco para vir aqui acima, nessa tribuna aqui que eu estou, e ela vai fazer uma referência, um agradecimento muito especial às famílias dos nossos ex-alunos que estão aqui presentes. Boa noite a todos e todas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um dos versos bíblicos mais lindos, na minha opinião, um dos meus preferidos, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu me sinto muito honrada de reencontrar todos vocês e de poder, neste momento, fazer uma reverência e uma referência a algumas pessoas que estão aqui hoje. É uma imensa alegria ver tantos rostos conhecidos. A sua fé, a sua confiança e o seu apoio incondicional de vocês, famílias que nos confiaram o que tinham de mais precioso desde os primeiros passos. Esse apoio, essa fé e essa confiança foram o alicerce para tudo o que construímos. Vocês são parte fundamental da nossa história e a gratidão que sentimos é eterna. Muito obrigada de coração. Vitor Gomes da Rocha, ex-aluno. Aparecida Estevão Passos e João Carlos Gravino Passos, pais de alunos.
Sirlene Soares Pena, mãe, junto ao seu filho Glauco Soares Pena Perru. Marília Pires Fernandes. Felipe Pimentel. Márcia Winter, com Fernando Gustavo Winter, acompanhando a filha Paula Winter. Margarete Gomes de Paula. Grace Arruda Driendlio e José Augusto Araújo Driendlio, filho, pais de aluno. César Xavier dos Santos e Maria da Penha Muniz dos Santos, pais de alunos. Paulo Domingues Pimentel e Heloísa Pimentel, pais do Felipe. Cláudio Fiasca e Maria de Fátima Brito Fiasca, pais de alunos. Fátima Bom, acompanhada do seu filho Rafael Werneck. Flávia Lopes da Cunha e José Vander da Cunha, pais de aluno e agora também avós de alunos do Miosotes. Horácio Freire Manhães, pai de aluno. E Tânia Maria Marconi Nicolau, desde 1991, mãe de aluno. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria fazer rapidamente, antes da gente passar para o segundo momento, 3 referências que são muito importantes para nós. A primeira delas, Márcia já fez referência ao nosso ex-aluno, o Vitor. Está aqui o Moair também, né? Vou contar rapidamente uma história para vocês, muito breve, né? Moair é irmão de Josilene, e Josilene é mãe de Vitor. E Josilene não está, infelizmente, mais entre nós. Mas, em vocês dois, eu gostaria de fazer um registro. Betânia me deu uma incumbência de escrever o livro dos 35 anos do Miosotes. Embora eu viva no Miosotes há 35 anos, tem muita história que eu não sabia, né? Por exemplo, eu não sabia que a primeira logomarca que foi desenvolvida para a escola, para o primeiro uniforme da escola, foi feita pelo Moair. Moizinho, né? Como a gente chama na família. Então, muito obrigado. Então, com o Vitor e com o Moair, a gente queria fazer uma referência, uma reverência muito especial a Josilene. Betânia conta que a Josilene foi a pessoa que fez a primeira matrícula do Miosotes. Ela pegou a ficha e disse assim: Betânia, essa é a primeira ficha de matrícula do Miosotes. Então, fica aqui a nossa gratidão. Tá? Queria também fazer referência a 2 outras pessoas que também são da nossa família, que estão aqui, que é o Pedro, o menino mais bonito da nossa família, e o irmão dele, Fernando, com as suas esposas que estão aqui, porque eles são filhos do João Augusto, irmão de Betânia, de Beethoven, de Ana Eliani. João Augusto também não está entre nós, faleceu recentemente e deixou muita saudade. Mas o João Augusto, no dia 11 de fevereiro de 1990, que foi o dia do primeiro dia de aula da escola, o João Augusto, que não é professor, que nunca trabalhou na escola, chegou lá no Miosotes com a 12ª aluna para ser matriculada naquele primeiro dia de aula. Então, Pedro e Fernando, fica a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. E, por fim, nessa hora aqui, mas não menos importante, eu queria até pedir para que ficassem de pé, porque eles são baixinhos, o Zé Ricardo, que está ali, e a Cláudia, sentados ali na mesa, junto com Betânia. Em 1989, obrigado, Zé, obrigado, Cláudia. Eu vou falar rapidamente, porque Betânia depois vai fazer referência a isso, no vídeo também. Em 1989... quando havia o planejamento para a instalação do Miosotes, Betânia tinha uma sócia originalmente, que era a professora Elimar Lourenço Matos, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas mandou representante, porque a Adriana, que é filha dela, está ali, e a Adriana foi aluna da escola, né? E depois de muitos anos, voltou para o Miosotes agora como profissional. E 20 anos atrás, essa sociedade foi desfeita, mas os laços estão atados ainda com a presença simbólica da Adriana conosco. E aí, por intermédio da Elimar, a gente conheceu
o pastor Zé Ricardo, a igreja metodista, que abriu as portas, abriram ele e a igreja, para que o Meus Óticos pudesse ali se instalar. Meus Óticos não é uma escola confessional, não é uma escola religiosa, mas, sem dúvida nenhuma, aquele espaço, aquele ambiente, aquela comunidade de fé foi um jardim muito oportuno para que a semente fosse plantada e que a flor nascesse com bastante força. Então, Zé e Cláudia, muito obrigado. Nesta noite de celebração, nós revisitamos a nossa história, honramos as pessoas que construíram e projetamos o futuro do educandário. Queremos destacar um valor que, embora não seja formalmente doutrinário, sempre foi um pilar da nossa filosofia educacional. O educandário Meus Óticos é, e sempre foi, uma instituição laica. Respeitamos e acolhemos todas as crenças e convicções. No entanto, nós acreditamos profundamente que essa dimensão da fé, no seu sentido mais amplo, é fundamental. A capacidade de transcender, de buscar sentido, a capacidade de superação. Nós lembramos com carinho do pastor José Ricardo, que esteve nos primeiros anos da escola sempre presente conosco. Por exemplo, na celebração de 10 anos do Meus Óticos, quem estava presente fazendo uma reflexão de fé foi a irmã Selma, do Colégio Nossa Senhora das Dores, da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Nos 15 anos, a gente teve a presença do Rubem Alves. Nos 20 anos, a gente teve a presença do Leonardo Boff. Nos 25 anos, a gente teve a presença do Longini. Nos 30 anos, a gente teve a presença do Levi. Enfim, pessoas que, mais próximas ou mais distantes da escola, marcaram a nossa trajetória. Cada uma delas, cada um deles, à sua maneira, nos brindou com palavras que nos ajudaram a expandir os horizontes da escola. Na noite de hoje, dos 35 anos, nós convidamos, todos vocês sabem, Nova Friburgo é uma cidade muito privilegiada. Nós tivemos aqui em Friburgo a instalação da primeira igreja luterana do Brasil, talvez da América do Sul. O pastor depois pode me corrigir, não é? Da América do Sul. E, curiosamente, o templo da igreja luterana, a igreja dos alemães, como se diz aqui, em Friburgo a gente chama tudo por um outro nome, né? As ruas, a gente não chama pelo nome da rua, não é, Davi? A gente chama, é a rua do Bolero, não é? É a rua, que também é a rua do Vilizal, né? E por aí vai. A gente chama as coisas assim. Mas a igreja dos alemães, ela foi instalada em 1824, a primeira, portanto, do Brasil, exatamente no endereço onde hoje está a Igreja Metodista e onde também nasceu o Meus Óticos. Então, eu gostaria de convidar para uma reflexão o pastor Gerson Acker, da Igreja de Confissão Evangélica Luterana, aqui de Nova Friburgo. Queridos, queridas, uma boa noite, uma alegria imensa estar com vocês nessa noite comemorativa. Vocês sabem que desde os primórdios da civilização, a mulher foi a guardiã do saber e também formadora de consciências. No Egito, eram sacerdotisas que ensinavam a escrever. Elas ensinavam astronomia e música aos filhos da elite. Na Grécia Antiga, também mulheres foram muito importantes na construção da filosofia grega, mesmo que o acesso à educação à mulher fosse restrito. Já na Idade Média, olha só, eram as freiras que mantinham vivas as luzes do conhecimento nos conventos, copiando manuscritos, ensinando línguas e ciências. No Brasil colônia, eram as mulheres negras, as mulheres indígenas, que transmitiam de forma oral saberes de cura, de espiritualidade, de resistência, mesmo baixo opressão. Ao longo dos séculos, e aí eu pergunto para vocês lembram do nome da primeira professora de vocês?
Só por curiosidade, era professora ou era professor? Eu acho que isso é um belo indicativo, isso fala muito. A figura da mulher se considera, né, se consolidou, na verdade, como a primeira educadora. É no colo materno que se aprende a linguagem, os gestos da empatia, o valor da escuta e também os princípios da convivência. A figura materna ensina antes da escola. E vem a figura da pessoa educadora continuar essa ponte de aprendizagem. Hoje, reconhecemos mulheres como Maria Montessori, educadora, pedagoga, médica italiana. Para também trazer mais perto da gente, né, Djamila Ribeiro, filósofa, educadora antirracista, mostrando que o protagonismo feminino na educação é força transformadora. São professoras, pesquisadoras, pedagogas, líderes comunitárias que continuam a inspirar gerações, promovendo inclusão, pensamento crítico e justiça social. Há 35 anos, uma mulher chamada Betânia vislumbrou o sonho de um colégio onde o afeto e a excelência caminham juntos. Fundadora do Miosotes, ela bancou o risco de arrancar flores em meio ao asfalto, apostando numa educação libertadora. O exemplo dela mostra e se soma a todas essas mulheres que lutam por uma educação libertadora. E Paulo Freire dizia: a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Em nosso tempo conturbado, e eu não vou citar porque a gente está cansado de ver o que está acontecendo, essas palavras, né, do Freire ganham uma força redobrada. Porque cada criança, cada adolescente que ganha, através da educação, asas, desafia o medo coletivo. Paulo Freire também dizia que educar é um ato de amor. E é por isso que é um ato de coragem. Tem que ter muita coragem para se colocar diante de uma sala de aula. É uma coragem, é uma responsabilidade e também é amor. Em tempos sombrios, as ideias de Freire ainda são faróis de criatividade, de solidariedade dentro e fora das salas de aula. E claro, Jesus Cristo, ele inaugurou uma pedagogia da presença e do encontro. Porque Jesus, ele não ensinava apenas com palavras. E quem está dentro de uma sala de aula, de uma escola, sabe disso. Você pode falar bonito, você pode, né, ter um belo discurso, mas se a sua ação, se a sua maneira de ser destoa disso, meu caro, minha cara, você não toca. Então, Jesus nos ensina não apenas com palavras, mas com os gestos dele, com a escuta, com a convivência. E Jesus, assim como Paulo Freire, né, também partia do cotidiano das pessoas. Ele contava parábolas que eram histórias cotidianas para fazer as pessoas pensarem e transcender um pouco daquele quadradinho onde sempre se pensa do mesmo. Porque sim, com educação é possível pensar além da obviedade. Fé também é ir além do óbvio. É acreditar que movimentos e situações são muito maiores e têm muito mais aprendizado para a nossa vida do que simplesmente aquilo que está acontecendo ali
in loco. Jesus, além das parábolas, ele também mostrava que ensinar é, antes de tudo, também enxergar nas outras pessoas a imagem de Deus, despertando nessas pessoas o potencial para crescer de verdade, no amor e na liberdade. Tem 2 pequenos versículos bíblicos que, quando eu penso em educação, eles me vêm à mente. O primeiro é do Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Às vezes as pessoas leem esse versículo com um certo ar pessimista, né? Na verdade, eu entendo justamente o contrário. Contar os dias é perceber como cada momento, movimento ordinário ou extraordinário é capaz de tocar e mudar vidas das pessoas. E quando eu penso em crianças, em jovens, em adolescentes, gente, grande parte do cotidiano, do dia deles, eles estão aonde? Isso mesmo, na escola. Ao celebrarmos esses 35 anos do Colégio Myosotis, do Educandário Myosotis, a gente reconhece que cada dia vivido foi com dom e com missão. E contar os dias não é apenas fazer memória, mas é também aprender com o tempo, colher sabedoria e renovar o compromisso. É aquele olhar para o futuro, né? É renovar o compromisso com essa educação transformadora. Cada um, a sua maneira, a sua crença, a sua forma de se relacionar com a divindade, sabe que a gente só chega ou consegue ir aonde Deus nos acompanha. Não é à toa, e aí cito o 2º versículo de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem faz um retrospecto e olha para o passado, sabe do que passou. E diante disso, vem esse desejo que cresce no coração de gratidão, de poder dizer, se a gente chegou aqui foi porque Deus estava junto. E isso é maravilhoso. Isso é motivo de festa, de alegria, de gratidão. O Myosotis chegou até aqui não apenas por esforço humano, e a gente sabe que teve muito esforço humano, muito trabalho coletivo, muitas mãos, muitas cabeças, muitas ideias, muitas lutas, mas também chegou aqui com a graça de Deus, que sustenta, que inspira, que conduz. Eu desejo que os próximos anos sejam vividos com o mesmo coração sábio e a mesma confiança nesse Deus que educa, que acolhe e que envia. Vamos orar? Assim como nós estamos, se concentrem comigo para agradecer por esse momento, por esse aniversário, por todas essas vidas que compõem essa vida, essa comunidade que é o Myosotis. Senhor Deus, nesse dia de celebração, pelos 35 anos do Educandário Myosotis, erguemos a nossa gratidão por cada passo dessa caminhada. Te louvamos pela coragem visionária da Betânia, pela dedicação de tantas mulheres que com sabedoria e afeto plantaram sementes de conhecimento e de esperança. Agradecemos por cada aluno e aluna que passou pelas salas de aula, por cada professor e professora que ensinou com paixão, por cada funcionário e funcionária que serviu com zelo,
e por cada família que confiou seus filhos e filhas a esse jardim de saber. Bondoso Deus, somos profundamente gratos pelos ensinamentos de Jesus, nosso mestre e pedagogo maior, que nos ensinou a educar com coração, com escuta, com serviço. E humildemente te pedimos, amado Deus, que o Miosotes continue florescendo, guiado pela tua sabedoria, formando gerações e gerações livres, criativas e compassivas, capazes de transformar o mundo com amor e com justiça. Por Cristo. Amém. Boa noite, boa noite. Esse salão está tão repleto de pessoas especiais que o nosso coração fica quentinho, acelerado, e é quase impossível não querer falar das tantas histórias que nós vivemos juntos, que nos tocaram e que, tendo nos tocado, nos transformaram em quem nós somos hoje. Mas eu tenho uma missão específica e vou cumpri-la com muita alegria, porque eu quero falar nesse momento para cada um de vocês, ex-funcionários e ex-professores do Educandário Miosotes, que nos honraram e continuam nos honrando hoje com a sua presença. Vocês são as raízes profundas da nossa árvore, os arquitetos silenciosos que moldaram gerações, dedicaram tempo, talento e paixão para construir a excelência que hoje nós celebramos aqui. A história do Miosotes é a história da sua dedicação. O nosso muito obrigada, do fundo do coração, por tudo que vocês nos deram e por continuarem sendo parte essencial de quem somos. Eu vou pedir um aplauso especial para cada um dessas muitas pessoas que estão aqui hoje e que tanto contribuíram com a nossa escola. Rafael Laque, Augusto Lobosco, Ana Eliani Lengruber Nidec, Beethoven de Almeida Lengruber, Pedro Augusto Kelly Lengruber, Ana Lúcia Lopes de Almeida, Adriana Xavier e Vitor Ludolfi, Bernardo Vermelinger Lengruber, Alcileia Pereira, que está conosco com seu esposo Fernando, Eliane dos Santos Xavier, Estela Mar Marins Eckert, Flávio Moraes Foli, Gilma Mafor Nassif, Jane Mary Guerra Pesce, Leia Emília Veloso, Mari Vilma Montechiari Domingues, Paula de Azevedo, Rosimar de Melo Klein, Vera Regina de Oliveira Rodrigues. Muito obrigada a todos vocês. Muito bem. Nesse momento, nós gostaríamos de fazer uma homenagem muito especial aos nossos profissionais, os atuais profissionais, professores, professoras, funcionários, pessoal de apoio, pessoal de secretaria, as tantas outras funções que uma escola exige. Gostaria de que todo mundo que é colaborador, trabalhador,
cooperador dessa grande escola, dessa grande jornada que é o Miosote, ficasse de pé nessa hora e gostaria de pedir um aplauso muito especial para toda a nossa equipe de hoje. Muito bem. Pode se sentar. E agora, de maneira simbólica, eu vou chamar a professora Betânia para ficar aqui pertinho de mim, aqui embaixo, para evitarmos... Deixa eu ficar aqui. Vou chamar o Augusto, meu filho, para ajudá-la nessa tarefa, que é o seguinte: nós vamos fazer uma homenagem especial a todos vocês, professores, ex-professores, funcionários, ex-funcionários da escola. Mas, simbolicamente, nós vamos chamar aqui à frente 35 pessoas. Adivinhar por quê? 35 pessoas para simbolizar cada um dos anos da nossa escola. Nós vamos começar pelas pessoas mais longevas, aquelas que estão há mais tempo na escola. Que não significa que sejam as pessoas mais velhas, naturalmente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso? E não necessariamente nessa mesma ordem também. Mas nós vamos começar das mais antigas e vamos chegar até algumas mais recentes. Essa é uma característica do Miosote. Muitas pessoas permanecem na escola anos, décadas. E isso é muito bom, isso nos dá muito orgulho. E depois nós vamos fazer uma lista ao contrário, voltando para completar esses 35, de 9 ex-alunos, ex-alunas, que hoje estão conosco na escola, atuando profissionalmente. Então, são duas pontas, aqueles mais antigos e aqueles mais novos, mas que, na verdade, brotaram, são brotos que rebrotaram dentro do nosso jardim, tá bom? Então, eu vou convidar aqui à frente e a gente vai depois fazer uma grande foto com todos eles aqui, representando essa nossa equipe atual. Lembrando que é do mais antigo para o mais recente, tá bom? A minha lista aqui. Professora Márcia Lobosco. Professora Luciana Estevão. Professora Adriana Araújo. José Carlos está aqui com a gente? Acho que José não está. Professora Eliane Pena Corga. Professora Bianca Gripe. Professora Juliana Cabral. Professora Ana Irma Carleto. Olha, só para vocês terem uma ideia, todas essas pessoas têm mais de 20 anos no Miosote. Márcia e Luciana e 30, não é? Mas, enfim. Professora Daiane Muzi. Professora Luana Leal. Professor Marcelo. Marcelo está aqui, não tinha te visto. Professor Pierre Moraes. Tia Andréia Amaral. José Luiz Pacheco. Margarete Cordeiro. Professor Daniel Campos Nunes da Silva. Nosso grande amigo dos computadores, Juliano Tavares. Professor Leandro Quima. Professora Júlia Regli. Professora Patrícia Lopes.
Professora Renata Cláudio. Cadê Renata? Professor Anderson Luiz. Miriam da Silva. Tia Miriam. Professor Rogério Duarte. Maicon Savioli da Costa, professor Maicon. E professora Letícia Barbosa Reis. E agora gostaria de convidar os ex-alunos que hoje estão conosco na escola. Nossa ex-aluna, eu não preciso repetir, Juliana Espezanes. Leonardo Cardoso Diniz, acho que o Leonardo não está aqui hoje. Larissa Dutra Ferreira. Aliel Casale Frossar. Miguel Lobosco. João Vitor Hertal. Débora Bachmann. Karen Hermesdorf. Karen está aqui? Está lá. E, por fim, mas não menos importante, Adriana Lourenço Matos. Com todos vocês aqui presentes, os 35, que representam esses 35 anos da escola, eu vou pedir a Betânia, ajuda ao Augusto aqui, para pegar aqui uma pasta que tem o nome da... E nós vamos fazer uma homenagem na pessoa da Adriana. A gente vai lembrar da mãe da Adriana, que não está conosco aqui na festa. Ela está viva, gente, está tudo certinho, ela não está aqui hoje com a gente na celebração, que é a professora Elimar, que atuou na escola conosco de 1990 até 2005. Vou pedir Betânia para fazer, então, a ela a entrega, tem o nome da Elimar na cartinha aí dentro. E aqui a flor. A gente gostaria de registrar, então, a nossa gratidão, nosso reconhecimento a toda a nossa equipe e, desde lá de trás, a participação, a presença e todo o trabalho que Elimar realizou na escola conosco. Palmas para todos vocês. Muito obrigado. Aqui. Nós queríamos convidar aqui à frente 3 pessoas que nós gostaríamos de homenagear. São pessoas que não trabalharam no Myosotis diretamente, mas são pessoas que fazem parte da história e de tudo que uma escola representa, porque todo educador, quando ele está na sala de aula, quando ele está nos seus ofícios escolares, ele tem atrás de si uma nuvem assim, de testemunhas, pessoas que influenciaram e que marcaram. Nós gostaríamos, por exemplo, nessa hora, de convidar aqui a professora Regina Schlupp, que foi durante muitos anos ao lado de Dona Brigitte, diretora do Colégio Cefel, e que nos abrigou, inclusive, num momento delicado da história do Myosotis. Mas a Regina, infelizmente, não está aqui. Vai ser registrado a respeito da Regina aqui num outro momento, e nós vamos fazer chegar a ela também essa nossa homenagem. Mas queríamos convidar 3 pessoas que representam bem essas boas influências, as boas amizades que forjam também a identidade do Myosotis. Gostaria de convidar aqui à frente a professora Beatriz Abicalil. Professora Beatriz. Augusto, ajuda aqui, por favor. Professora Beatriz, todos nós que estamos aqui conhecemos. Foi secretária de Educação aqui no município durante 8 anos. Fez um trabalho importantíssimo para a educação na nossa cidade, seja lá pela Secretaria de Educação do Estado, seja pela Secretaria Municipal de Educação. As flores e uma carta especial para a professora Beatriz. Me permitam uma nota aqui, nota do redator.
quando eu fui convidado para ser secretário de Educação, eu não fazia ideia do que eu estava me metendo, né? E eu procurei a professora Beatriz entre um Natal e um Ano Novo e disse assim: professora, o que a senhora acha? Ela falou: eu acho ótimo. Aí eu falei: a senhora pode me ajudar? Ela falou: posso sim, me dá um papel e uma caneta. Sentou na minha mesa, lá no Miosótis, a senhora lembra disso? Abriu aí eu dei um papel, ela falou: está pequeno o papel, preciso de um papel maior. E desenhou a Secretaria de Educação toda para mim naquele papel, e falou assim: boa sorte. E eu dobrei aquele papel, coloquei no bolso, Davi, e fui com aquele papel, e se eu fiz alguma coisa bem feita, foi graças à professora Beatriz também. Muito obrigado, professora. A gente queria convidar aqui à frente o professor Jorge Queiroz também, tio Jorge. Jorge foi proprietário, diretor do Colégio Dom Pedro I durante 50... Quantos anos, Jorge? 52. A idade, o colégio tem a idade dele, 52 anos. Né, Jorge? Muito bem. E a gente tem um carinho muito especial, uma gratidão ao Jorge. E queríamos convidar também a professora Gilza Louredo Loubach. Palmas para a dona Gilza. Letícia. Obrigado. Com essas pessoas, a gente faz uma homenagem também muito especial. Vou convidar a professora Letícia, aqui acima, para a gente dar prosseguimento a essa nossa atividade de hoje. Boa noite. Que prazer e que alegria fazer parte dessa história. Há um poema de Drummond, Infância, que ele termina dizendo que a história dele, aquela que ele conta no poema, é mais bonita que a história de Robinson Crusoe. E eu tenho aqui o privilégio de falar dessa história também mais bonita que a de Robinson Crusoe, de Betânia, de Ricardo, de Rafael, de Pedro, de Miguel e de Augusto. Para dar continuidade a esta noite tão especial, convidamos ao palco a nova geração, mas que já carrega no DNA e na trajetória o amor pelo educandário Miosótis. Eles são a representação viva do legado de Maria Bethânia e ex-alunos que, de diferentes formas, continuam conectados à nossa escola. Pedro, que hoje nos representa além fronteiras, estudando em Oxford, na Inglaterra. Miguel, que retornou ao Miosótis não apenas como ex-aluno, mas agora como parte fundamental da nossa equipe profissional, e Augusto, que trilha um caminho promissor no direito da UF. Com a palavra, os netos de Betânia, Pedro, Miguel e Augusto, que farão um breve discurso em nome de suas vivências e do carinho que sentem pelo nosso querido Miosótis. Convido seus pais, Ricardo e Rafael, para estarem com eles aqui no palco. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite a todos.
Que honra e que emoção estarmos aqui hoje, reunidos para celebrar um marco tão significativo, os 35 anos do nosso amado Miosote. É uma data que nos enche de orgulho e que merece ser festejada com toda reverência. Exatamente. E é com essa mesma emoção que gostaríamos de expressar a nossa mais profunda gratidão e reconhecimento. Queremos parabenizar de coração o Miosotes por essa trajetória brilhante, por essa história construída com tanto empenho e dedicação. E nesse parabéns, incluímos e destacamos toda a equipe de professores e ex-professores que, ao longo dessas 3 décadas e meia, dedicaram suas vidas e seu talento. Foram vocês que, com sabedoria e paixão, construíram e deram a solidez e a consistência que o Miosotes tem hoje. Para nós, e falo aqui por mim e pelo Augusto, o Miosotes sempre foi muito mais do que uma escola. Foi um verdadeiro lar, um prolongamento da nossa própria família. Ter a oportunidade de estudar, aprender e crescer aqui, ao lado dos nossos pais, tios, da nossa avó Maria Bethânia e de tantos primos e amigos, é um privilégio que valorizamos imensamente. É um sentimento de pertencimento único, e é com um imenso orgulho que nos vemos como parte de uma instituição tão séria, reconhecida pela sua excelência e com uma credibilidade inquestionável. O Miosotes é um legado que carregamos com muito carinho. Por tudo isso e por tantos outros motivos que nos enchem de gratidão, gostaríamos agora de convidar o nosso primo Pedro, o primogênito dos netos, para dar continuidade a esta homenagem. Ele falará em nome de nós 3 sobre a grandiosidade desses 35 anos. Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Augusto. Obrigado, Miguel. Educadoras e educadores, eternos alunas e alunos, senhoras e senhores, boa noite. Hoje foi-me dado o privilégio, mas também a responsabilidade de subir aqui para me dirigir a vocês, nossos ilustres convidados, em nome dos ex-alunos. A responsabilidade é maior, não só pelos excelentes discursos daqueles que me predecederam aqui, mas também porque há 10 anos eu estive em um palco similar fazendo um discurso na festa de 25 anos do Educandário Miosotes. Nessa ocasião, como minha avó e diretora faz questão de lembrar sempre, concluí afirmando que me tornaria diretor da escola. Talvez hoje eu não conclua esse discurso da mesma forma. Confesso que eu não soube muito bem como aceitar esse convite. Como generalizar em palavras minha gratidão tão particular? Como fazer minha experiência ressoar com a experiência tradicional de um aluno? Afinal, eu nunca fui um aluno tradicional da escola. Os corredores proibidos da coordenação sempre me foram lugares mais do que aconchegantes. As atividades extras, para muitos a salvação da recuperação, eram para mim a alegria de aprender mais. E os amados e muito temidos coordenador de turno e diretora eram para mim pai e avó. Meu maior prazer não era jogar bola ou brincar no pipocão, mas poder conversar com meus professores em discussão muito além dos conteúdos tratados em sala. Para os meus professores, eu era o Pedro. Para os meus colegas, eu era o Lac. Como eu poderia generalizar minha gratidão pelos meus professores que me viram nascer e já foram literalmente meus tios e tias? Como generalizar minha gratidão pela minha segunda, porque não há primeira e meia, casa? Como eu poderia generalizar se a matemática me ensinou que generalizar é esquecer? Generalizar que para todo triângulo a soma dos ângulos é 180 graus, é o ângulo de uma reta, é esquecer de qual triângulo se diz, quais são os lados, qual a posição do triângulo no plano e assim por diante. Generalizar é esquecer. E como eu poderia generalizar se o lema dessa escola é não se esqueça de mim? Eu, dado o meu desafio, fiz como um bom matemático, que ao não conseguir resolver o problema, muda o caso particular que está estudando.
Não me pôde fugir à mente o caso do meu amigo Leonardo, o Léo. Quando criança, eu não entendia a tolerância com a sua disciplina física e verbal. Não entendia porque a escola o deixava permanecer como aluno. E quão errado eu estava. Pois não operou a escola um milagre, para que no ensino médio eu visse nesse colega mais cortês e educado do que eu já fui, um grande amigo. Para que quando eu já distante, ele pudesse me ligar para contar da sua nova aventura de entrevistar Machado de Assis. E assim eu pudesse reviver suas conversas mágicas com os seus professores. Seria o meu amigo Leonardo, o aluno tradicional da escola, cuja gratidão pelo corpo docente poderia se generalizar? Ou seria o Gabriel Pacheco, que ainda mantém sua marca registrada na parede da escola, que mostrou talento no desenho e nos fez orgulhosamente vestir a camisa que desenhara das Olimpíadas? Ou seria ainda o Diogo, aluno com síndrome do espectro autista, que nos seus meses iniciais na escola não conseguia entrar na sala de aula, mas terminou o primeiro ano com um discurso de agradecimento em frente à nossa turma? Não há um aluno tradicional do Educandário Miosotis. Pelo contrário, somos todos alunos especiais, pois fomos tratados especialmente. Um educandário que deseja que não se esqueçamos dele, fez questão de não se esquecer de cada um de nós. E, portanto, sei que agradeço em nome de todos os ex-alunos. Não porque a singularidade da minha experiência é generalizável, isso é, não porque a minha experiência se assemelha de qualquer outro aluno, mas porque a nossa gratidão vem de não se poder generalizar a experiência de cada um. De termos todos tido experiências únicas. Daí emana um novo sentido de educação além da fórmula. Educar além da fórmula é, claro, ensinar a pensar criticamente, a não usar sempre fórmulas prontas, dentro e fora das ciências exatas, mas a refletir sobre a particularidade de cada problema. Mas, de maneira mais importante, educar além da fórmula é verdadeiramente entender que não há uma fórmula para ensinar que dê conta da necessidade de todos os alunos, porque cada aluno é singular, é não esquecer de cada aluno. E, por isso, não nos esquecemos de cada um dos professores. Eu não esquecerei das tardes de sábado com a tia Márcia, na Arabesco, ouvindo contos, de ouvir Marina Colaçante declamando um poema no Teatro Municipal, de ter depois a oportunidade de ler em frente à turma um conto da mesma autora, para incrementar a nota das suas difíceis, e eram difíceis, provas de português. Não me esquecerei do belo físico de Einstein, piada da coordenadora Luciana, que ao se tornar professora de português da minha turma, abruptamente precisava quebrar o gelo em uma aula sobre artigos de divulgação científica. Não me esqueço da astúcia da professora Juliana, de entender quão vital era corrigir minhas falsas ideias sobre o determinismo, a ponto de marcar uma aula especial no salão sobre esse assunto, de escrever meu primeiro soneto e de entender o calor do sol de Caetano Veloso. Não me esqueço de me apaixonar por ser friburguense, ouvindo o professor Pierre declamar: livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus. De entender a pedra de Drummond e a língua de Caetano. E eu vou parar minha lista na pasta vermelhinha de português, mas eu poderia lembrar uma história com cada um dos meus professores que estão aqui, porque não há ex-professores. Mas eu não farei, porque senão o jantar não será servido hoje. E nem o da festa de 40 anos. Não se esqueça de mim. Que belo lema. Há 10 anos eu disse que desejava ser o diretor dessa escola. Quanta ousadia eu tive ao falar isso em frente ao ocupante do cargo. Afinal, para que eu possa ser o diretor dessa escola, seria necessário que uma diretora melhor do que eu saísse do cargo. E, portanto, eu não desejo jamais ser o diretor dessa escola. Eu não desejo o fim da era Betânia. A experiência humana é traumatizada com o fim. Talvez o não se esqueça de mim seja a maior forma de superar o fim que conheçamos. A única forma de transcender a finitude que nos é dada em vida, e, portanto, possivelmente a única ao qual temos acesso. Para isso, as pirâmides do Egito e o Taj Mahal, para transcender a finitude.
Para isso, a terceira sinfonia de Beethoven e a segunda de Mahler. Para isso, o samba nas lavouras de cana. Para isso, vozes da África. Para transcender a nossa finitude, a finitude do nosso momento, a finitude do nosso próximo. Por isso, eu concluo dizendo que cada professor aqui, ao menos no que depender de mim, tem vida eterna. Que o Myosotis, tendo a significância de 35 anos, já tem vida eterna. Que a diretora Maria Bethânia Lengruber tem vida eterna, porque um dia despertou o azul e fez todos nós ficarmos azuis. Azuis de lembrança, azuis de saudade. Muito obrigado, professora Maria Bethânia. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu não me esquecerei. Boa noite. Para vocês, ó. Pedro, para você. Manda para o Miguel. Nós estamos nos encaminhando para a etapa final. Vou convidar aqui a esse mini palco aqui que eu estou, a professora Adriana. Nós tivemos o cuidado de convidar várias pessoas, pedir a confirmação de todas e de fazer o registro de quem está presente, porque a gente gostaria de nominar, sinceramente, são muitas pessoas, mas todas as pessoas. Mas eu acho que a gente vai cometer algum deslize, vai cometer algum esquecimento que era natural que ocorresse. Então, de antemão, eu peço desculpas se nós que desejamos não ser esquecidos e não esquecer de ninguém, acabar se esquecendo de alguém, tá bom? Eu vou chamar a professora Adriana para essa palavra de gratidão também. Boa noite para todos. Como falar depois desse discurso maravilhoso? Lindamente, muito bem representado pelos nossos alunos. Conforme ouvi no corredor hoje, né? Esses dias a gente está muito emocionado. A escola só tem vida por eles. Então, assim, foi muito bem representado. Parabéns, alunos, né? Foram meus, tem aluno que foi meu, que eu sempre me orgulho em dizer. E falar depois de vocês é uma responsabilidade tanto e um orgulho muito para aquela mesa, né, meninas, que estavam ali vibrando de cada palavra declamada aqui. E a história continua, né? Depois de tantas palavras inspiradoras e celebrações emocionantes, gostaria de, em nome de toda a família Myosotis, estender um agradecimento muito especial a cada um de vocês que nos honra com a sua presença. Aos nossos convidados, amigos de longas datas, e aos parceiros que caminham conosco, sustentando e enriquecendo a nossa jornada, o brilho desta noite é a prova do que o carinho e da força da nossa comunidade. Muito obrigada por vocês estarem aqui e por fazerem parte da nossa história. Gostaríamos de agradecer ao Alex Oliveira, a Gabriele de Lemos Marini, a Juliana Toste, a Cláudia Rodrigues Tostes, a Marisa Maia Melo. Muitas histórias, né, Marisa? Escrevendo mais uma hoje. Ilo Loredo Lubac, Maurílio de Assis Fonseca, Vlabli Rosales, Elisângelas Fernandes Vablir, Jôni Osório Veloso, acompanhado da sua esposa, Cláudia Rodrigues Tostes, a Josefa Soares de Souza, mais conhecida como Nininha, Davi Macena, Cláudia Macena, Solange Maria Silvia de Oliveira, Natália do Couto Gonçalves, Sávio José Rodrigues, Maria Beatriz Abicalil Couto, Juliana Abicalil Couto, Jorge Queiroz, Cirene Queiroz, Regina Chilup, Luiz Ribeiro, Luiz Felipe
Felipe Sanches e Lívia da Flon. A todos vocês, muito obrigada pela presença. Gostaria de convidar a colega Juliana Cabral para dar continuidade. Boa noite, gente. Mais um pouquinho. A minha missão é um pouquinho diferente aqui. E a gente sabe que tem sido uma noite muito inspiradora, uma noite muito emocionante, relembrar de muitas vivências e experiências que foram tão significativas na nossa escola. E então, para encerrar, nós vamos chegar agora ao momento mais esperado dessa noite. É um momento muito especial dessa celebração, que foi feito para marcar esses 35 anos. Nós vamos apresentar agora algo que nos levará a uma verdadeira viagem no tempo. Vamos mergulhar em um vídeo institucional e que não é apenas uma retrospectiva, mas é um resgate de cada passo, cada sonho, cada aprendizado que construiu o Educandário Myosotis. Vocês verão os dias felizes que celebramos juntos, as conquistas que nos impulsionaram, mas também os desafios que enfrentamos e que, sem dúvida, nos tornaram mais fortes e resilientes. É uma oportunidade de reviver a essência de nossa escola, de ver como crescemos e nos tornamos a instituição que somos hoje. Graças à dedicação de cada um de vocês. Preparem-se para mais um pouquinho de emoção, né? Nem para se emocionar, é para se emocionar mais ainda, né? E recordar, porque a história do Myosotis é a história de todos nós. Com vocês, nosso vídeo dos 35 anos. Em cada pétala azul e no miolo amarelo da delicada flor Myosotis, reside uma promessa universal e tocante. Nunca se esqueça de mim. É com essa essência, com a profunda convicção de deixar uma marca inapagável na vida de cada pessoa, que o Educandário Myosotis celebra seus 35 anos de história. Uma jornada forjada não apenas por tijolos e livros, mas pela coragem de um sonho e pela resiliência frente aos desafios. Tudo começou em 1990, um ano de transição e incerteza no Brasil. Enquanto a jovem professora Maria Bethânia Lembruber via em sua vocação uma missão maior, a de criar um espaço de acolhimento e transformação para crianças e jovens, o país navegava por águas turbulentas. A nova Constituição de 88 prometia um futuro, mas a realidade era de crises econômicas implacáveis, inflação galopante e a triste estatística de 7 milhões de crianças fora da escola. Os desafios eram imensos. Acesso, qualidade e permanência eram luxos. As escolas em tempo integral, uma raridade. Era um cenário de insegurança, mas, para uma visão perspicaz, era também um campo fértil para a esperança, um convite à oportunidade. A primeira semente do Myosotis foi plantada em um lugar de fé. O anexo da Igreja Metodista, na Praça do Paissandu, em Nova Friburgo, abriu suas portas. Não se tratava de uma escola religiosa, mas o acolhimento daquela comunidade permitiu que as primeiras raízes daquela flor educacional se assentassem. Ali, a pequena equipe inicial, capitaneadas por Maria Bethânia e Elimar Marcos, deu-se as mãos movida por uma dedicação inabalável, forjando os primeiros passos, as primeiras festas, os primeiros sorrisos, as primeiras preocupações. Era uma promessa recém-nascida, mas já carregava a nobre e imensa responsabilidade de educar.
Em 1992, um passo ousado, a inauguração da primeira classe de alfabetização. Alfabetizar, essa tarefa imensa e belíssima, carregava também um simbolismo muito importante. Aquela década de 90, tão distinta dos tempos atuais, com suas máquinas de escrever e mimeógrafos, viu o Myosotis crescer e amadurecer. A tecnologia, então analógica, foi gradualmente se incorporando, enriquecendo a proposta pedagógica que, desde o início, buscou uma educação integral e de qualidade, um porto seguro para as famílias. A escola não apenas enriqueceu o seu currículo, mas também a sua própria identidade, passando por mudanças visuais que refletiam o seu constante desabrochar. O crescimento impulsionou novas migrações. Em 1994, as instalações da igreja já não comportavam o florescer daquela comunidade. O Myosotis mudou-se para a rua Pastor Meyer, número 22. Tão rápido foi o avanço que, em 96, uma segunda unidade, no número 28 daquela mesma rua, já era necessária. A cada ano, uma nova turma se abria, do primeiro ao 9º ano, culminando na formação da primeira turma concluinte do ensino fundamental no ano 2000. Era o início de um novo milênio, e o Myosotis se consolidava, transferindo-se para sua casa definitiva, na Alameda Eduardo Guime, onde está há 25 anos, com a convicção de que o conhecimento é construído na relação e que a aprendizagem deve vir de dentro e não apenas simplesmente como acúmulo. O novo endereço marcou uma era de grandes transformações. A década foi quando o Myosotis se reinventou com obras grandiosas, novas salas de aulas, quadras, ginásio, pátios, playgrounds, bosque, parque aquático. O ano de 2005, que celebrou os 15 anos do Myosotis, trouxe despedidas e novos começos. A professora Elimar se despediu da sociedade, mas a primeira turma concluinte do ensino médio abriu suas asas, levando consigo o legado de uma formação que prepara para o século XXI, indo além das formas prontas e decoradas. Nesse mesmo ano, a logomarca que identifica a escola até hoje nasceu, uma flor de 5 pétalas com um M em destaque, reafirmando a missão de ser uma casa onde a educação é o princípio e o fim. Um lugar onde a magia do aprender se traduz na vida concreta e no crescimento real de cada pessoa. A jornada, contudo, seria testada. 2011 trouxe a pior tragédia climática da história nacional para Nova Friburgo. As chuvas devastadoras forçaram o Myosotis a buscar ambientes alternativos. A educação infantil permaneceu na Alameda Eduardo Guime, no número 137, enquanto o ensino fundamental e o ensino médio funcionaram por 2 anos no espaço do antigo Colégio Cefel, alugado na rua Luísa Carpenter. A separação foi dolorosa, mas a comunidade resistiu, acreditou e venceu. Em 2013, o retorno triunfal. A escola, reformada, pintada, limpa, reconstruída e revigorada, voltou para sua casa, mais forte e resiliente, mostrando que, apesar de todas as intempéries, permanecia firme, bonita, ensolarada, arejada, espaçosa, acolhedora e, sobretudo, repleta de saber, de experiências, de garra, de música, de cor e de muita alegria. Esse retorno marcou também a adoção do sistema positivo de ensino, um material didático que se alinha perfeitamente à filosofia socio-interacionista do Myosotis. A sua proposta de aprender na interação, no encontro, no diálogo, na troca. O material chegou para enriquecer, contribuir,
ajudar e profissionalizar, proporcionando uma experiência de aprendizado ainda mais rica para professores, famílias e, sobretudo, para os estudantes. Então veio 2020, o ano da pandemia, que coincidiu com os 30 anos do Educandário. Planos de celebração foram substituídos por telas e plataformas digitais. A escola viva e vibrante precisou se adaptar ao ensino à distância, a encontros virtuais, a uma rotina jamais imaginada. A pandemia se estendeu e o retorno pleno às aulas só ocorreu em maio de 2021. Mas a escola e a comunidade educativa resistiram de mãos dadas, enfrentando lutas e desafios, mas também conquistando vitórias que forjaram um aprendizado imenso. Saíram fortalecidos, com perdas, sim, mas com a certeza de uma metamorfose contínua, onde a inteligência emocional, a resiliência se tornam fundamentos de um novo tempo. Hoje, em 2025, o Educandário Miosotti celebra 35 anos. São mais de 20 mil matrículas que passaram por seus portões, mais de 500 profissionais que dedicaram seu talento, mais de 60 turmas de alfabetização, por exemplo, e mais de 5 centenas de estudantes formados no ensino médio, prontos para a vida. Essa é a nossa história. A história de uma flor singela que precisa ser cuidada e amparada todos os dias. Nossos portões se abrem a cada manhã com essa inabalável convicção e essa mesma obstinação de que muitos passarão por aqui, serão cuidados e transformados. E o nosso maior desafio, nossa eterna promessa, é que a memória, o impacto e a magia do Miosotti floresçam eternamente nos corações de cada aluno e cada família. Que ninguém nunca se esqueça de nós, porque aqui, nunca se esquecer não é voltar para o passado, e sim uma promessa para o futuro. Miosotti, 35 anos. A história é nossa, mas o protagonista sempre foi você. Muito bem. Agora era a hora que Betânia viria aqui, mas antes dela, eu vou fazer uma quebra rapidamente do protocolo, mas necessária para a gente encerrar esse momento com a palavra da professora Maria Betânia. Eu queria convidar aqui à frente, por uma boa coincidência, amanhã, dia 20 de setembro, é aniversário da minha avó, Maria Ana, que não está fazendo 35, né, vovó? Mas, vem aqui, faz favor. Vou chamar junto com vovó, Eliani e Betovinho, que estão aqui conosco, para virem aqui à frente também. Parabéns para você nessa data. Com os parabéns à vovó, eu gostaria de fazer um gesto e uma palavra de muita gratidão e de reconhecimento à tia Eliani, né? E a Betovinho, tio Beethoven, que atuaram na escola durante muitos anos. Betovinho trabalhou 24 anos, e Eliani, 18 anos, porque Eliani é mais jovem, então ela trabalhou um pouco menos, né? Muito obrigado a vocês, em nome de toda a nossa comunidade. Aplausos para essa gente bonita. Obrigado. Ela tá brigando comigo que não era para as pessoas saberem do aniversário. Eu não falei a idade, não é? Ninguém jamais saberá que é 94, né? Então.
desejo saudar a todos e todas nessa noite. É incrível estarmos aqui. É um instante que eu gostaria que passasse bem devagar. Por mais que nos esforcemos para materializar esses 35 anos, não conseguiríamos traduzir isso em algo meramente material. Esse momento é permeado, recheado, é inteiro de memórias, de sentimentos, porque ele é carregado de uma história feliz, uma história muito bonita, que carrega vitórias, mas que também teve seus momentos de muitíssimas dificuldades. Momentos sérios, momentos de se pensar em desistir. E, no entanto, a vida sobreviveu, o ânimo apareceu, cresceu. É assim que me sinto agora. Marcamos um encontro, estamos aqui, nesta casa de festa, repleta de pessoas para celebrarmos. E uma escola é isso, minha gente. Uma escola é um local cheio de pessoas. E é isso que move o educador. O professor não sabe viver sem pessoas. Embora ele se dirija para as mesmas classes todos os dias, com as mesmas pessoas, é sempre um dia novo. É sempre com um ânimo novo. Gostaria que tudo parasse por alguns momentos para que eu pudesse olhar para todos e para todas que aqui estão nessa hora. Sei que, de um modo ou de outro, cada um, à sua maneira, de acordo com as suas lembranças, também está vivendo a emoção que eu vivo. Chego aqui hoje com a mente e o coração repletos de gratidão. Eu vim aqui para celebrar e para agradecer. Agradecer a Deus sobre todas as coisas e agradecer a todas as pessoas que também são protagonistas dessa história. Nessa hora, eu me dirijo inicialmente ao professor Ricardo, meu filho e parceiro de todas as horas, cujo empenho e liderança foram e são essenciais. A seguir, me dirijo aos queridos professores e professoras do Educandário Miosotis, ex-professores, ex-professoras, que também estão aqui presentes, e lembro daqueles e daquelas que não puderam estar aqui, mas que fizeram parte dessa história e aos quais eu desejo agradecer igualmente. Minha profunda gratidão se estende aos funcionários e funcionárias que constroem diariamente a base da nossa escola. Agradeço com carinho as famílias que estão aqui nesse momento e as famílias que nos remetem lá ao ano de 1990 e seguindo os anos posteriores, famílias tão queridas, que significam tanto, que acreditaram nesse sonho e matricularam seus filhos e filhas no Miosotis. Que coisa linda! Muito obrigada, queridas famílias. Aos amigos, pessoas queridas, posso olhar aqui
E passeando o meu olhar por esta sala, vou encontrando pessoas que, de uma maneira ou de outra, fizeram e fazem parte da construção da história do Myosotis. A cada um de vocês, muito obrigada. Que bom que você está aqui. Muito obrigada. Lembro-me como se fosse hoje, em 1990, quando a semente do Myosotis foi plantada. Abrir uma escola naquele momento, marcado por tantas instabilidades econômicas, foi, sim, um ato de fé. Começamos pequenos, com apenas 12 alunos nas dependências da Igreja Metodista, na Praça do Paissandu. Quero expressar minha gratidão a você, José Ricardo, e a você, Cláudia. Vocês generosamente abriram as portas para o início dessa nossa caminhada. Obrigada. É preciso registrar aqui, eu preciso registrar uma história linda, que no dia 11 de fevereiro de 1990, horas antes de recebermos as crianças para iniciarmos o primeiro dia de aula, meu irmão João Augusto esteve nas dependências do Myosotis, acompanhado de uma amiga. Ele a levou para matricular sua filha, Manuela, que passou a ter o número 12 na primeira lista de chamada da escola. Nesse dia eu pude abraçar meu irmão, pois era seu aniversário. Trago hoje muita saudade dele, que infelizmente não está aqui entre nós. Assim como meu pai, Beethoven, que também vive nas minhas memórias e no meu coração. Desde o início, o Myosotis se dedicou também à diversidade e à inclusão, construindo uma escola viva e acolhedora. Nossa marca de uma flor de 5 pétalas reflete a filosofia de uma educação integral em que acreditamos. Nossa jornada não foi fácil. A tragédia de 2011, como já foi lembrado aqui, nos abalou. Meus filhos, Ricardo e Rafael, Rafael e Ricardo, meu irmão Beethoven, minha irmã Eliane, junto com toda a equipe de professores, professoras, pais, alunos, foram essenciais para que nos reerguêssemos. Em 2020, a pandemia trouxe o desafio da transição digital. Nossas portas físicas se fecharam, mas a escola não parou. Porque uma escola não é apenas o seu prédio, mas é, sim, as pessoas da escola. E essas, as pessoas, e aí eu falo, os professores e as professoras, especialmente, foram incansáveis naqueles quase 18 meses de pandemia. Eles aprenderam e reaprenderam a ensinar. Foram os verdadeiros heróis e heroínas. Hoje, ao celebrar 35 anos, percebo que nossa história é um ciclo contínuo. Ver nossos alunos se tornarem profissionais, alguns retornando como colaboradores, e muitos outros como pais de alunos, confiando a nós seus próprios filhos e filhas. Isso é a maior prova de que
tudo valeu a pena. É a prova de que o Miosotes é um lar que acolhe e forma gerações. Meus netos, Pedro, Miguel e Augusto, representam a continuidade desse legado, cada um trilhando o seu caminho. Agradeço a minha família que está aqui presente hoje. Obrigada, minha mãe, obrigada aos meus irmãos, Aneliane e Beethoven, aos meus sobrinhos queridos. Muito obrigada, queridos sobrinhos. Minha sobrinha, não sei se chegou, Mariana. Obrigada, Mariana. Meu afilhado Bernardo chegou? Obrigada, Bernardo. Enfim, primos, primas, a todos vocês, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Ricardo e Rafael. Rafael e Ricardo, muito obrigada. Que possamos continuar a inspirar e transformar vidas. Que esse momento seja, de fato, um momento de festa, um momento para a celebração da educação, celebração daquilo que faz a diferença na sociedade e que pode fazer, sim, a diferença nesse nosso Brasil. Que haja justiça, que haja fraternidade, que haja amor. Muito obrigada a todos vocês. E viva o Miosotes!